Ministro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio das contas bancárias da Starlink, empresa de internet por satélite do empresário Elon Musk, dono da rede social X. Ainda tem mais de 130 milhões à disposição dos trabalhadores no Programa de Integração Social PIS/PASEP. Banco Central revelou um estudo que os brasileiros pegaram mais dinheiro emprestado dos bancos e financeiras no mês de julho. Pesquisa do IBGE revela que o Brasil tem quase 213 milhões de habitantes. Só o estado de São Paulo concentra quase 22% do total do país. Santa Catarina enviou homens do Corpo de Bombeiros e maquinário para ajudar nas ações de combate aos incêndios na região do Pantanal. Um novo estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido mostrou que quem dormir mais pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou o bloqueio de contas da Starlink, do empresário Elon Musk, dono da rede social X. Ontem, ele já havia intimado a empresa a indicar em 24 horas um novo representante no Brasil. A intimação foi feita por uma postagem no perfil oficial do tribunal. No último dia 17, a rede social X acusou Moraes de ameaçar de prisão os seus funcionários e, diante disso, anunciou o fechamento do escritório no Brasil. O motivo é o fato de a empresa não concordar com as multas aplicadas pelo STF, nem com a determinação de retirada de conteúdos publicados por usuários na rede social, que afrontam o Estado democrático de direito e a legislação brasileira. Com isso, desde então, o ministro Alexandre de Moraes passou a solicitar que o empresário estabelecesse um representante legal para responder oficialmente pelos atos da plataforma. No entanto, isso não ocorreu e Moraes, nesta quarta-feira, deu 24 horas para que a rede social volte a ter um representante legal no país sob pena de suspensão do serviço. A intimação, inclusive, foi feita pela própria plataforma em publicação feita pelo perfil do STF no X. Hoje, Alexandre de Moraes decidiu bloquear recursos das contas da empresa Starlink de Elon Musk no Brasil. A medida seria uma forma de cobrar multas aplicadas contra a rede social X por descumprir decisão judicial. A decisão de Moraes, sob sigilo, alega que as duas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico por possuírem o empresário como dono. A situação pode se assemelhar a casos recentes de outras plataformas, como o Telegram, que vinha escapando de ordens e pedidos de autoridades brasileiras, inclusive do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do STF, que faziam tentativas de contato sobre demandas envolvendo publicações na rede social no período eleitoral. Sabe com quem nós faremos companhia, Sargento Gonçalves? Sabe a quem faremos companhia? A China, onde não existe X. Detalhe Bahia. Faremos companhia à Rússia. Faremos companhia às ditaduras que sim representam o que Alexandre de Moraes é: um ditador, um covarde, um sem noção, uma figura absolutamente desprezível. E por isso, quando chamam de Xandão, digo não, é Xandinho. Ser pequeno, imoral. Em uma publicação no X, nesta quinta, Musk chamou o ministro de ditador e deu a entender que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria conivente com ele. O empresário também publicou a montagem de Moraes preso e escreveu: "Um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras", afirmou. A nova pesquisa de intenção de voto nos Estados Unidos, divulgada hoje, mostra a democrata Kamala Harris em vantagem sobre o republicano Donald Trump por 45% a 41%. O resultado agitou a disputa à Casa Branca antes da eleição de 5 de novembro.
A vantagem de 4 pontos percentuais entre os eleitores registrados foi maior do que a vantagem de 1 ponto que Kamala tinha sobre o ex-presidente em uma pesquisa Reuters-Ipsos do final de julho. A nova pesquisa, realizada nos 8 dias que se encerraram na quarta-feira e com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, apontou que Kamala obteve apoio entre as mulheres e os hispânicos. Kamala lidera por 49% a 36% de Trump, ou 13 pontos percentuais, entre as eleitoras e os eleitores hispânicos. Em 4 pesquisas realizadas em julho, Kamala tinha uma vantagem de 9 pontos entre as mulheres e de 6 pontos entre os hispânicos. Trump lidera entre os eleitores brancos e entre os homens, ambos com margens semelhantes às de julho. Embora sua liderança entre os eleitores sem diploma universitário tenha diminuído para 7 pontos na pesquisa mais recente, ante 14 pontos em julho, os resultados ilustram como a corrida presidencial dos Estados Unidos foi abalada nas últimas semanas. O presidente norte-americano Joe Biden, de 81 anos, desistiu da campanha em 21 de julho, depois que um desempenho desastroso no debate contra Trump provocou apelos generalizados de seus colegas democratas para que abandonasse sua candidatura à reeleição. Desde então, Kamala Harris ganhou terreno contra Trump nas pesquisas nacionais e nos estados decisivos. Embora as pesquisas nacionais, como a da Reuters-Ipsos, forneçam sinais importantes sobre as opiniões do eleitorado, os resultados do colégio eleitoral, estado por estado, determinam o vencedor, sendo que alguns estados provavelmente serão decisivos. Nos 7 estados onde a eleição de 2020 foi mais acirrada: Wisconsin, Pensilvânia, Geórgia, Arizona, Carolina do Norte, Michigan e Nevada. Trump tinha uma vantagem de 45% a 43% sobre Kamala entre os eleitores registrados na pesquisa. Desde que aceitou formalmente a indicação democrata na semana passada, Kamala embarcou em uma turnê por estados decisivos, incluindo a Geórgia, onde Biden estava perdendo apoio antes de encerrar sua campanha. O Ministério Público da Venezuela ameaçou prender o opositor Edmundo González se ele não acatar pela 3ª vez a convocação para depor. González está sob investigação após acusar fraude na eleição presidencial ocorrida em 28 de julho. Em 5 de agosto, o Ministério Público da Venezuela anunciou a abertura de uma investigação contra Edmundo González e Maria Corina Machado por instigação à insurreição, entre outros crimes. Porém, as 2 últimas intimações foram ignoradas pelo ex-diplomata González. Ele afirmou que o órgão está agindo como um acusador político e que o submeteria a uma situação sem garantias de independência e devido processo legal. Caso González não compareça novamente, será considerado como risco de fuga e de obstrução da justiça e, com o mandato de prisão, será processado. A intimação tem como foco o site onde a oposição, liderada por Maria Corina, publicou cópias de mais de 80% das atas e que alegam terem tido acesso e que comprovam a vitória de González contra o presidente Nicolás Maduro. O Centro Carter, um dos observadores internacionais do processo eleitoral na Venezuela, disse que as atas eleitorais coletadas pela oposição são consistentes e que González venceu de maneira clara. Ameaçado de prisão pelo presidente Nicolás Maduro e vivendo na clandestinidade há quase um mês, González, que completa 75 anos nesta quinta-feira, seria o principal responsável, juntamente com Maria Corina, por instigar os protestos contra a reeleição de Maduro, segundo afirmou o Procurador-Geral da República, Tarek William Saab. As rebeliões resultaram em 27 mortes, 2 delas de militares, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos. Maduro ainda criticou o Brasil e outros países que não reconheceram sua vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho, anunciada pelo Conselho Nacional Eleitoral do país. Ele pediu ainda que os países não se metessem e comparou a eleição do Brasil em 2022, quando Jair Bolsonaro não reconheceu a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva em um primeiro momento. E, segundo Maduro, não houve interferências de outros países diante da situação.
O governo brasileiro e outros países da América pedem a divulgação das atas eleitorais para reconhecerem o resultado das eleições na Venezuela. Entretanto, após um mês do pleito, elas não foram publicadas pelas autoridades do país sul-americano. O Supremo Tribunal de Justiça venezuelano determinou que as atas devem permanecer sob resguardo da Justiça, ou seja, o material não será divulgado. A Venezuela tem pelo menos 1.780 presos políticos. Do total, 114 são adolescentes, segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira pela ONG Fórum Penal, que monitora o tema no país vizinho. O maior número de presos políticos no país do século. Mas esse número pode ser ainda maior, segundo a organização. E a grande maioria dos detidos não foi submetida a um processo judicial formal. E veja a seguir, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de impeachment contra Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E a Polícia Federal apreende 30 carros de luxo, joias e relógios com suspeitos de fraude em serviços financeiros digitais. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de impeachment contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Ele é investigado no caso do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes como um dos supostos mandantes. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tomou a decisão de rejeitar o pedido de impeachment contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Domingos e o irmão Chiquinho Brazão são réus no Supremo Tribunal Federal. Estão presos desde o fim de março, apontados como supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. A decisão foi tomada por unanimidade na Corte no dia 21 de agosto. A Corte seguiu o entendimento do relator ministro Raul Araújo. Os ministros entenderam que não há uma vinculação entre a suposta autoria intelectual do crime de homicídio e um crime de responsabilidade, o que levaria ao impeachment no cargo de conselheiro. No pedido de impeachment enviado ao STJ, os parlamentares do PSOL alegavam que Domingos Brazão deveria responder por crime de responsabilidade e ser suspenso da função, além de perder direito aos vencimentos do cargo de conselheiro. Já a defesa de Brazão segue alegando que ele é inocente. Uma operação da Polícia Federal apreendeu 30 carros de luxo, joias e relógios com suspeitos de fraude bilionária em serviços financeiros digitais. Na ação, a PF prendeu 14 pessoas e cumpriu 60 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal apreendeu, no total, 46 veículos, sendo 30 de luxo, com os investigados na Operação Concierge. As apreensões aconteceram em vários estabelecimentos, incluindo lojas de veículos. Os carros apreendidos foram levados para o pátio da PF em Campinas. E para um estacionamento alugado pela corporação, são utilitários esportivos e carros esportivos de marcas de luxo. A ação investiga a suspeita de fraudes de 7,5 bilhões com o uso de 2 fintechs. 14 prisões foram feitas nas casas dos investigados em Campinas, São Paulo, Ilhabela, Sorocaba e Americana, todas no estado de São Paulo. A Justiça ainda autorizou o bloqueio de 850 milhões em contas associadas à organização criminosa. A investigação demonstrou que a organização criminosa, por meio de 2 bancos digitais, ofereciam abertamente, inclusive em sites, contas clandestinas que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta, que foram utilizadas por facções criminosas em empresas com dívidas trabalhistas, tributárias. Ainda de acordo com a PF, os agentes também apreenderam joias, relógios e centenas de máquinas de cartão de crédito, além de documentos, celulares e computadores. Os itens devem passar por perícia e depois ficarão depositados em uma conta judicial. Santa Catarina enviou 20 homens do Corpo de Bombeiros e maquinário para ajudar nas ações de combate aos incêndios na região do Pantanal. A missão, denominada Operação Pantanal,
tem previsão de duração de aproximadamente 15 dias. Ao todo, 20 bombeiros militares foram enviados para apoiar o combate aos incêndios florestais que atingem o Mato Grosso do Sul. Os profissionais foram mobilizados para atuarem nas cidades de Corumbá, Miranda e Aquidauana, áreas severamente afetadas pelas chamas. Na última quarta-feira, o governador acompanhou a saída do comboio em um ato que foi realizado no Centro Administrativo do Governo do Estado. A missão, denominada Operação Pantanal, tem previsão de duração de aproximadamente 15 dias, podendo contar com o revezamento de equipes caso necessário para garantir a continuidade das operações e a segurança dos bombeiros envolvidos. Esta ação demonstra a solidariedade e o compromisso de Santa Catarina em apoiar outros estados em momentos de crise. Não é a primeira oportunidade que bombeiros catarinenses vão ao Mato Grosso. Os profissionais já trabalharam na região do Pantanal mato-grossense em 2020 e 2021, também no combate ao incêndio em vegetação. Além dos bombeiros, o grupo conta com mais 6 caminhonetes 4x4 e equipamentos especializados, como motobombas com reservatório de água, abafadores, sopradores, rádios de comunicação e retardantes químicos. Os incêndios florestais no Mato Grosso do Sul têm causado sérios danos à fauna e à flora da região, exigindo esforços coordenados e especializados para controlar as chamas e mitigar os impactos. A presença dos bombeiros catarinenses será fundamental para reforçar as ações de combate, atuando lado a lado com as equipes locais. O Brasil registrou o maior número de incêndios desde 2010. O mês de agosto concentrou quase metade das queimadas de 2024. No Pantanal, o fogo consumiu mais de 15% do bioma. Foram quase 110 mil focos de incêndio em todo o país apenas este ano, um aumento de 76% em relação ao ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Tradicionalmente, agosto é o mês inicial do período de queimadas no Brasil, que segue até outubro. O pico costuma ser registrado em setembro, mas este ano, o mês de agosto, já bateu recordes. Em São Paulo, o período já tem a maior quantidade de casos desde o início da série histórica do Instituto em 1998. No topo do ranking estão os estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas, que fazem parte da Amazônia Legal, e em parte no Pantanal, o sudoeste mato-grossense. Segundo o IBAMA, os 2 biomas devem seguir em situação crítica pelos próximos 2 meses. Frentes de calor e antecipação da seca favorecem as queimadas. Na Amazônia, 21 cidades concentram metade de todos os focos de incêndio. De janeiro até agora, foram registrados quase 60 mil pontos de queimadas na região. É o pior número desde 2010. Já em Minas Gerais, um incêndio que durou 3 dias, em agosto consumiu mais de 8 mil hectares do Parque Nacional da Serra do Cipó, na região central. Já o estado de São Paulo bateu recorde e registrou mais de 2.600 focos de incêndio em apenas 48 horas, respondendo por mais de 38% de todas as queimadas do país, segundo a Metsul. Graças à chegada da frente fria no fim de semana, a maior parte dos focos de incêndio foram dissipados. Uma nuvem de fumaça chegou a Brasília e tomou conta de outras cidades, como Manaus, no Amazonas, e Porto Velho, capital de Roraima, que também ficaram cobertas de fumaça. E também deve atingir o sul do Brasil, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a situação não é normal. Mas tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Os incêndios estão sendo investigados pela Polícia Federal. A suspeita de ação intencional humana, que fizeram 2 mortes e deixaram 48 cidades em alerta máximo em São Paulo. Pelo menos 9 suspeitos de atearem fogo em vegetações do estado paulista foram detidos até o momento.
O Supremo Tribunal Federal determinou o prazo de 15 dias para que o governo federal reforce o número de pessoas e de equipamentos no combate ao fogo no Pantanal e na Amazônia. E o Congresso Nacional pediu que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, explique sobre essas queimadas. Voos das companhias aéreas Gol e Azul foram cancelados na manhã de hoje, após interferências no sinal do GPS no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Em nota, a Gol diz que por conta de interferências no sinal de sistema GPS no aeroporto de Guarulhos, a companhia efetuou cancelamentos pontuais de voos com origem ou destino ao aeroporto da Grande São Paulo. O número de quantos voos foram suspensos não foi ainda divulgado. A empresa aérea também destacou que, devido à contingência, a companhia também tem registrado atrasos na sua operação no aeroporto. Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas e sendo reacomodados nos próximos voos. A Companhia Azul diz que os voos de Guarulhos a Cuiabá e Cuiabá a Guarulhos precisaram ser cancelados devido a problemas no sistema de GPS do aeroporto. A companhia também reforçou que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança. A Latam também informou em nota que suas operações no aeroporto de Guarulhos já estavam normalizadas, mas que algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta quinta-feira. Em nota, a concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo destacou que os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente. Os planos de contingência estão acionados e equipes técnicas estão trabalhando em conjunto para a identificação e solução do problema. A Ucrânia teve um caça F-16 destruído em um acidente nesta semana, de acordo com a autoridade americana, poucas semanas após a primeira aeronave de fabricação americana chegar ao território ucraniano. Os relatórios iniciais indicam que o jato não foi abatido por fogo inimigo, embora o incidente tenha ocorrido durante um grande bombardeio de mísseis russos pelo país na segunda-feira. O acidente provavelmente foi resultado de erro do piloto. O jato teria sido acionado em resposta a um substancial ataque de mísseis russos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou oficialmente a implantação dos jatos à frota, estendendo sua gratidão aos aliados ocidentais pelo fornecimento dos caças. No entanto, ele ressaltou que o número de aviões continua insuficiente. Zelensky não mencionou a perda do F-16 em seus comentários. A Ucrânia recebeu seu lote inicial de F-16 no início de agosto, após a formação de uma coalizão aliada comprometida em fornecer treinamento e aeronaves um ano antes. A Ucrânia está pronta para reforçar sua defesa aérea, significativamente com pelo menos 79 caças. F-16, prometidos pela Holanda, Dinamarca, Noruega e Bélgica. Até o momento, cerca de 10 dessas aeronaves chegaram. Espera-se que esses F-16 melhorem notavelmente as capacidades defensivas da Ucrânia. O comandante-chefe, Oleksandr Syrskyi, mencionou em 4 de agosto que a chegada desses jatos levaria a mais mísseis russos abatidos. Esses jatos de combate avançados podem ser encarregados de interceptar mísseis de cruzeiro russos e fornecer suporte aéreo crucial para operações terrestres. Graças ao seu radar e munições de última geração, os F-16 podem atingir alvos a distâncias maiores, protegendo a infraestrutura ucraniana e as forças da linha de frente. O exército de Israel matou nesta quinta-feira, durante uma operação da Cisjordânia, o líder da brigada da cidade de Tulkarem, da Jihad Islâmica Palestina, Mohamed Jaber, e outros 4 terroristas em uma troca de tiros que ocorreu dentro de uma mesquita onde eles estavam refugiados. A informação foi divulgada em um comunicado militar. Segundo os militares israelenses, Jaber esteve envolvido em numerosos ataques terroristas, incluindo o tiroteio em que o cidadão israelense Amnon Mushtar foi assassinado em junho.
No final de junho, as Forças Armadas lançaram 3 mísseis contra a casa de Abu Shujaa, em Nur Shams, com o objetivo de eliminá-lo naquele momento. Ele conseguiu escapar, mas os ataques culminaram na morte de um dos seus familiares, também comandante da brigada, Tulkarem. A operação, realizada nesta quinta-feira pelo Exército de Israel, contou com o apoio da Polícia de Fronteira do país e do Serviço Interno de Inteligência, o Shin Bet. O exército israelense vem realizando desde a semana passada ataques constantes em Tulkarem, um dos redutos dos terroristas palestinos próximo de Jenin, e no acampamento de refugiados vizinho Nur Shams. As operações se intensificaram há pouco mais de 24 horas, em uma operação em grande escala na Cisjordânia para impedir que terroristas ocupassem áreas civis. Essa operação coincide com um apelo do ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, para evacuar temporariamente a população palestina da Cisjordânia, alegando que se trata de uma medida necessária para combater a presença de grupos armados no território ocupado. E a seguir, mais de 130 milhões de reais aguardam para serem sacados do PIS. 159 mil trabalhadores que têm direito ao benefício ainda não fizeram o resgate do valor. E veja também, um estudo revelou que os brasileiros pegaram mais dinheiro emprestado dos bancos e financeiras em julho deste ano. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que o Brasil tem 212.583.750 habitantes. O estado de São Paulo lidera, com 45.900.000 pessoas, e é o estado mais populoso da federação. A estimativa, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho deste ano. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. Os números atualizados representam uma alta de 48,68% em relação ao censo de 2022, quando a população era estimada em mais de 203 milhões de brasileiros. Em outubro de 2023, o IBGE já havia feito um ajuste apontando esse mesmo quantitativo de pessoas no país. Mesmo com a alta registrada até julho deste ano, o IBGE informou recentemente que a população brasileira deve começar a encolher em 2042, 6 anos antes do que era então previsto até 2018. Na última quarta-feira, inclusive, o Instituto divulgou novas projeções que mostram ali que até 2041 a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas, porém, a partir do ano seguinte, esse número passará a encolher, devendo chegar a 192 milhões de pessoas em 2070. Assim, 2042, então, é o novo ponto, de inflexão calculado pelo IBGE. Esta é uma medida que estima quando a população de um local deixará de crescer e passará a encolher. São Paulo continua sendo, então, a unidade da federação com mais habitantes, 45,9 milhões de pessoas, 21,6% do total do país. No ano passado, a população paulista era de 44,4 milhões. Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais, com mais de 21 milhões de pessoas, e Rio de Janeiro, ali, com 17,2 milhões. O estado com a menor população é justamente Roraima, com 716 mil habitantes. Já o maior crescimento populacional foi observado em Roraima, onde o número de pessoas saltou de 636 mil para 716 mil, uma alta de 12,58%. Enquanto isso, o menor crescimento foi em Alagoas, de 2,95%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 3,19%, e Piauí fechando essa lista com 3,20%. Mais de 130 milhões de reais aguardam para serem sacados do PIS. Segundo a Caixa, já foram pagos cerca de 22 bilhões de reais aos trabalhadores. O PIS ainda tem 131 milhões e 200 mil reais à disposição dos trabalhadores. Segundo a Caixa, cerca de 159 mil trabalhadores que têm direito ao benefício do calendário deste ano ainda não fizeram o resgate do valor. O benefício já foi pago a 21 milhões e meio de trabalhadores nascidos de janeiro a dezembro, totalizando o montante de 22 bilhões e 400 milhões de reais em todo o Brasil. O calendário começou em fevereiro e terminou agora em agosto.
Mas o benefício fica disponível para saque até o dia 27 de dezembro deste ano. Depois disso, será necessário aguardar o próximo calendário, que ainda não foi definido pelo governo federal. O valor do benefício varia de R$ 118 a R$ 1.412, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano base 2022. A consulta está disponível na carteira de trabalho digital e no portal gov.br. A estimativa é que, neste ano, cerca de 25 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial, no valor total de R$ 27 bilhões entre o PIS e o PASEP. 1 a cada 3 brasileiros tem que recorrer ao chamado bico para completar a renda. É o que mostra um estudo divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. O estudo foi divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis e aponta que 3 a cada 10 brasileiros buscam trabalhos extras para se manter financeiramente. Devido à situação de fome e pobreza, a grande maioria dessas pessoas procura formas para empreender. Entre elas, as mais comuns são os trabalhos como artesanato, venda ambulante, produção de alimentos e motorista de aplicativos. A pesquisa mostra que aproximadamente 50 milhões de brasileiros de 16 anos ou mais realizam esses bicos. Isso corresponde a 31% da população nessa faixa de idade. E outra pesquisa realizada no ano passado mostrou que 40% da população nessa faixa de idade centro dos brasileiros precisaram fazer trabalhos extras, pois o salário mínimo que ganhavam não era suficiente para conseguir pagar as contas de casa. Isso nos mostra que essa situação continua praticamente a mesma, mas que os brasileiros que tiveram a condição de fazer esses bicos conseguiram perceber uma boa melhora em suas condições de vida e moradia. Um estudo revelou que os brasileiros pegaram mais dinheiro emprestado dos bancos e financeiras em julho. É o que mostra um levantamento feito pelo Banco Central. Em julho, as concessões de empréstimos no Brasil aumentaram 3,7% em relação ao mês anterior. O Banco Central informou que o estoque total de crédito aumentou no período a mais de 6 trilhões de reais. No acumulado de 12 meses, o estoque cresce 10%. O resultado foi impulsionado pelas liberações de financiamentos a pessoas físicas, que cresceram 11,4% no mês, mais que compensando um recuo de 5% nos novos empréstimos a empresas. Mais de 3 trilhões e 700 bilhões de reais foram relativos a pessoas físicas. O estoque das operações de crédito direcionado para a habitação cresceu 1,1%, assim como o crédito livre para compra de veículos também cresceu na mesma proporção no mês. As concessões de financiamentos com recursos livres, em que as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram alta de 3,4% em relação a junho. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve aumento de 5,6% no período. A sabatina do economista Gabriel Galípolo já tem data. A audiência está prevista para o dia 9 de setembro. Ontem, o presidente Lula indicou Gabriel Galípolo para ser o novo presidente do Banco Central. Galípolo, então, será submetido à avaliação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na etapa seguinte, ele precisaria ser aprovado pelo plenário em uma votação secreta. Em caso de aprovação, Galípolo vai substituir Roberto Campos Neto, que vai deixar o cargo em dezembro deste ano. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A sabatina dos novos diretores do Banco Central só deve acontecer após as eleições municipais. O dólar iniciou o pregão desta quinta-feira em leve queda, mas minutos depois inverteu o sinal. A cotação também é impulsionada por expectativas sobre a sabatina do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Senado, que deve ocorrer após as eleições. Galípolo foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Banco Central a partir do ano que vem. O dólar subiu 1,22% e fechou o dia cotado em R$ 5,62, 7 centavos a mais do que ontem. Já para a Bolsa de Valores, recuou nesta quinta-feira 0,95%
aos 136.041 pontos. Mato Grosso do Sul vem se destacando no crescimento econômico comparado com outros estados brasileiros. A taxa de desemprego no estado caiu quase 4%, atingindo o índice de desemprego abaixo da média nacional. Ter renda garantida todo final de mês, buscar conhecimento, qualificação, empreender, sair da informalidade. Todos estes fatores unidos fazem parte do ciclo de geração de empregos. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, a taxa nacional de desemprego caiu 6,9% no segundo trimestre de 2024. Em Mato Grosso do Sul, a taxa foi de 3,8%, bem abaixo da média nacional, conforme explica este economista, presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia do Estado. O que nós precisamos agora é, juntos, unidos, realmente buscar um modelo de negócio ou um modelo educacional que visa realmente trabalhar mais a questão dessas cadeias de produção e preparar essa mão de obra qualificada, principalmente essa mão de obra jovem, para atender essas demandas do mercado. Agora, diante de todas as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho, um dos grandes desafios continua sendo com relação à qualificação profissional. O Levi, há 10 anos, é responsável por garantir bem-estar a diversas pessoas, não apenas como professor, mas também como profissional da beleza. Ele é especialista em cortes e coloração capilar. Iniciou carreira fazendo capacitação e desde então já foi inserido no mercado de trabalho. Já são 11 anos trabalhando nessa área como docente, então aprendi enquanto fui capacitado, nessa capacitação aí, enquanto aluno, e hoje capacito novas pessoas para que possam divulgar aí esse trabalho de forma excelente também. Aliados à oferta de trabalho com a qualificação da mão de obra, dentro deste quadro, o futuro do Estado é extremamente promissor. O Sistema S é extremamente importante nesse sentido, apresentando oficinas, apresentando soluções de capacitação que buscam realmente esse jovem a mostrar realmente que ele tem condições de estar hoje empregado nesse mercado de trabalho. E veja a seguir, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é considerado pelas autoridades uma grave ameaça à saúde. Em um estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido, mostrou que quem dormir mais no fim de semana pode reduzir o risco de doenças do coração. Um novo estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido mostrou que quem dormir mais no fim de semana pode reduzir em 20% o risco de doenças cardíacas. O infarto é a maior causa de mortes no país. Uma nova pesquisa revelou que dormir mais durante os finais de semana pode reduzir em até 20% o risco de desenvolver doenças cardíacas. O estudo, que será apresentado no ESC Congress 2024, evento anual da Sociedade Europeia de Cardiologia em Londres, aponta que, embora a privação de sono durante a semana seja comum devido às exigências da vida moderna, recuperar o sono nos sábados e domingos pode trazer benefícios significativos à saúde. A pesquisa analisou dados de mais de 90 mil pessoas no Reino Unido, com informações coletadas por meio de acelerômetros, que são dispositivos que monitoram atividades físicas e padrões de sono. Os participantes foram divididos em 4 grupos, de acordo com a quantidade de sono compensado nos fins de semana. Cerca de 21% dos indivíduos, ou 19.816 pessoas, foram considerados privados de sono, dormindo menos de 7 horas por noite em média. Ao longo de um período de 14 anos, os pesquisadores acompanharam os registros hospitalares e de causa de morte dos participantes para identificar casos de doenças cardíacas, incluindo insuficiência cardíaca, doença cardíaca isquêmica, fibrilação atrial e o acidente vascular cerebral. Os resultados mostraram que aqueles que conseguiram compensar o sono perdido nos fins de semana apresentaram uma redução de 19% no risco de desenvolver essas condições, em comparação com aqueles que não conseguiram recuperar o sono. Para os indivíduos que sofriam de privação do sono crônica durante a semana, o sono compensatório aos finais de semana foi ainda mais impactante. Aqueles que recuperaram o sono perdido apresentaram um risco 20%
menor de desenvolver doenças cardíacas, em comparação com os que não conseguiram compensar o déficit. Segundo os pesquisadores, a análise do estudo não encontrou diferenças significativas entre homens e mulheres quanto aos benefícios do sono compensatório. Os pesquisadores enfatizam ainda que, embora dormir o suficiente durante toda a semana seja ideal, o sono recuperado nos finais de semana pode ser uma estratégia viável para mitigar os efeitos negativos da privação do sono. Estes achados reforçam a importância de priorizar o descanso como uma medida preventiva, essencial para a saúde cardiovascular, principalmente em um mundo onde as exigências diárias, muitas vezes, comprometem a qualidade do sono. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é considerado pelas autoridades uma grave ameaça à saúde global. Este ano, a campanha relacionada à data alerta para os malefícios para gestantes e bebês. O tabagismo mata por ano mais de 8 milhões de pessoas no mundo. 1.300.000 delas são fumantes passivas, ou seja, não têm o hábito, mas convivem com quem usa tabaco em ambientes fechados e acabam respirando as mesmas substâncias tóxicas. A fumaça do tabaco tem 7.000 compostos e substâncias químicas. Estudos indicam que, no mínimo, 69 delas provocam câncer. O Brasil assumiu um compromisso com a OMS, Organização Mundial da Saúde, para o controle do tabaco. De acordo com o governo federal, monitorar o uso destas substâncias durante a gravidez é fundamental para que o país alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para as próximas gerações, já que o tabagismo afeta negativamente o feto e a mãe que fuma durante a gestação, além de recém-nascidos, crianças, adolescentes e jovens que convivem nos ambientes expostos à fumaça. Por isso, a campanha deste ano é voltada à conscientização dos danos para os gestantes e também bebês. Entre as consequências possíveis estão o parto prematuro, nascer com baixo peso, malformações congênitas e síndrome da morte súbita ao nascer. O alerta no Brasil é para o aumento da iniciação ao tabagismo por adolescentes, especialmente meninas. Dados da OMS mostram ainda que 22,3% da população mundial era consumidora de tabaco em 2020, sendo 7,8% de mulheres. Um dos principais atrativos para este público, sejam mulheres ou jovens, são os dispositivos eletrônicos com sabores e aromas suaves, que passam a impressão de que o produto causa menos mal do que os cigarros convencionais, o que não é verdade, já que provocam danos graves. Setembro começa com uma nova onda de calor que pode ter recordes de temperatura. Há previsão de mais de 40 graus em parte do centro-oeste brasileiro. Mais uma vez, uma nova massa de ar quente e seco deve se estabelecer no Brasil na primeira semana de setembro. Segundo o Serviço de Meteorologia, os atuais modelos meteorológicos sugerem que essa onda de calor pode ser mais prolongada, com temperaturas elevadas, até meados da segunda quinzena do próximo mês em algumas regiões do país. O centro-oeste, especialmente o Mato Grosso, deve registrar mais de 40 graus, com possíveis recordes de calor. E nos estados como Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo também devem se aproximar dos 40 graus. Com isso, a umidade do ar também pode atingir valores de emergência, chegando perto dos 10% em muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, Centro-Norte, Nordeste de Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás. Com o tempo seco, a concentração de poluentes também tende a aumentar, o que deve prejudicar ainda mais a qualidade do ar nos próximos dias. A onda de calor é quando uma determinada região registra temperaturas de ao menos 5 graus acima da média por um período de 5 dias ou mais. Nos últimos anos, essas ondas de calor têm se tornado mais intensas, antecipadas e prolongadas. Considerada uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, a Expo Inter está na 47ª edição no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Este ano, os 9 dias de evento simbolizam a resistência contra a enchente no mês de maio que atingiu o estado do Rio Grande do Sul.
Dos grandes aos pequenos, os animais chamam a atenção na Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, que acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul. É muito lindo participar disso aí. Esse ano não temos galinhas e os porcos, né? Mas no mais tem tudo. Está muito bonito, muito organizado. A alta genética da pecuária é um dos destaques aqui da Expo Inter. São mais de 4.000 animais de 150 raças aqui no parque. E nessa edição, pela primeira vez, com a exposição de novas raças de ovinos. Fizemos uma importação de carneiros e ovelhas puros de origem do Uruguai. E a vinda desses animais fez também com que a gente pudesse hoje estar aqui, porque nós estamos expondo frutos já dessa importação. E é uma raça que vai andar muito bem, tanto como pura, ou fazendo cruzamentos com outra raça de lana mais gruesa, vai afinar la e vai dar muito boas carcaças que se vai. Por isso se chama doble propósito. A Expo Inter também é espaço de inovação. Antônio desenvolveu troncos de contenção bovina que oferecem mais segurança na realização dos procedimentos. Nós lançamos esse tronco que também nos auxilia na parte de cascamento. E ele imobiliza totalmente o animal. Mas imobilizar para que a gente possa fazer todas as operações possíveis, técnicas, de maneira qualificada, tanto na parte de inseminação artificial, transplante de embrião, algumas cirurgias, como cesariana inclusive, e a gente fez algumas inovações nesse equipamento, que vai, acredito eu, revolucionar o mercado. O pavilhão da agricultura familiar apresentou um crescimento significativo, com 413 empreendimentos. Desses, 216 são liderados por mulheres, e muitas delas têm ousado na criação de novos produtos para captar a atenção do público. Tinha um produtor na minha localidade que produziu alho negro. E aí a gente resolveu fazer a geleia do alho negro e foi muito bem aceito para o pessoal que come com carne, né? A carne de porco é maravilhoso e saí muito bem. São mais de 400 eventos e atrações que acontecerão até o dia 1º de setembro e que neste ano tem um significado especial na retomada do estado após as enchentes. Está sendo maravilhoso, não dava para imaginar tão bem que está depois dessa retornada, né? É uma alegria no coração. E o nadador Gabriel Araújo, mais conhecido como Gabrielzinho, conquistou hoje o primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas. Em sua segunda participação, o mineiro ganhou sua 4ª medalha, totalizando 3 ouros e 1 prata. Os Jogos Paralímpicos de Paris começaram dourados para o Brasil. O fenômeno da natação paralímpica Gabriel dos Santos Araújo, o Gabrielzinho, conquistou nesta quinta-feira a medalha de ouro nos 100 metros costas, categoria S2. Ele dominou a prova e percorreu a distância em 1 minuto, 53 segundos e 67 centésimos, bem à frente do russo Vladimir Danilenko, que competiu sob bandeira neutra, e do chileno Alberto Abarza Dias. No goalball, o Brasil estreou no feminino contra a Turquia, atual bicampeã paralímpica, e empatou em 3-3. A seleção brasileira vencia no final da partida, mas sofreu um empate a pouco menos de 2 minutos para o fim. Na bocha individual masculina, José Oliveira foi derrotado por 5-2 na rodada preliminar para o britânico David Smith. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.